primeiro destaque trata dos nomes aventados para a disputa da presidência da República. Por exemplo, o PP projeta lançar a senadora Tereza Cristina para concorrer justamente às eleições de 2026. O presidente da sigla, Ciro Nogueira, afirmou que a ideia é montar uma frente com candidatos de direita com o objetivo de fortalecer o conservadorismo. De acordo com o parlamentar, o nome de Tereza vai estar unido ao projeto Tarcísio de Freitas. A ex-ministra da Agricultura recebeu apoio do PP durante um encontro da Executiva Nacional do partido. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Os Pingos nos Is, todo dia, o original. O Zé também gosta de reforçar essa informação para a nossa audiência. Tereza Cristina, atual senadora, foi ministra da gestão de Bolsonaro, muito bem avaliada pelo setor do agronegócio, produtores e também pelo ambiente político, né? Como avalia essa possibilidade, esse nome? O PP faz muito tempo que não lança um candidato à presidência da República. Salvo engano, acho que o último candidato foi Esperidião Amin e a sigla tinha outro nome à época, era PPR. Tô certo? Olha, é um nome que eu nunca vi unanimidade ali no setor. Tereza Cristina já foi do PSB, foi líder do partido na Câmara, né? Fez uma excelente gestão no Ministério da Agricultura, eleita senadora, portanto uma pessoa que tem debate, tem profundidade, tem aceitação no mundo político e também no mundo técnico, viu? Já vi em vários eventos aí como ela é aplaudida, viu? Mas muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui comigo em Brasília. Muito boa noite, Mota. E boa noite, Beraldo. E uma boa noite especial a você que sempre está aqui. É como o Zé Vaqueiro, né? O original. É isso aí. Temos e precisamos da sua presença aqui nos Pingos nos Is. Olha, os partidos políticos têm que aprender a história de que time que não disputa campeonato não tem torcedor. É uma máxima que vale a pena, mas só é aplicada para os municípios. Apresentar um candidato a prefeito acaba levando naturalmente a um aumento da bancada na Câmara de Vereadores. Então é muito importante. E no estado também, porque acaba produzindo ali um crescimento do partido. Olha, a ideia de se estabelecer o segundo turno das eleições foi exatamente esta, de que todos os partidos lançariam seus candidatos. Eu, por mim, aprovaria uma lei obrigando o partido político a lançar chapa completa. Se o partido não tem condições de lançar pelo menos candidato chapa completa, não tem condições de existir como partido político. Ou seja, mais do que natural que os partidos lancem candidatos. A senadora Tereza Cristina é um excelente nome, essa é a realidade. Nós vivemos agora um momento político em que há um debate aberto, buscas por um nome ali do centro e da direita. É tecnicamente ali uma escolha já pensando em substituir o posicionamento que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Esta é a conversa. Quando é assim em política, cada partido apresenta o seu candidato para que esse setor faça uma união e aí decida ali categoricamente como fica, se reforça o seu candidato. A tendência é de que este setor de centro e de direita se una já no primeiro turno para fazer frente à tentativa de reeleição de Lula ou de Fernando Haddad. Esta é a tendência, mas o momento agora é esse mesmo, o partido se posicionar e colocar o seu candidato. Repito, a reforma eleitoral deveria constar ali. Todo partido deveria lançar chapa completa e o segundo turno é que seria essa negociação e união ali de afinidades políticas. É isso, primeiras impressões dos nossos comentaristas sobre essa possibilidade do PP lançar a candidatura própria para a presidência da República. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Tereza Cristina, senadora da República, poderia sair pelo PP. É um bom nome? Ela reúne quais qualidades para o principal cargo executivo do país, hein, Mota? Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Tereza Cristina é um excelente nome. Na segunda-feira passada agora, nós a entrevistamos aqui no Pânico
eu fiquei muito bem impressionado, mais uma vez. E acredito que ela pode ser um bom nome para uma disputa no Executivo. Mas acho que não faz nenhum sentido antecipar um debate sobre eleições presidenciais, porque o Brasil vive um momento difícil e existem outros temas que agora são muito mais importantes do que uma eleição que só vai acontecer em 2026. Não há dúvida que a direita tem excelentes nomes. Além de Tereza Cristina, a gente pode pensar em vários nomes, como os governadores Zema, Tarcísio e vários deputados e senadores que vêm mostrando, nesses tempos difíceis, fidelidade às ideias que os elegeram. Pois é, você que está em casa, você acha que Tereza Cristina é um bom nome para representar a direita? Poderia ir da parte dos eleitores de Jair Bolsonaro? Vamos saber com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Inclusive ontem, quando nós falávamos sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro, você disse, não é cedo para essa discussão, tem muito tempo até lá, já que as eleições presidenciais vão acontecer em 2026. Agora, por qual razão esses nomes acabam aparecendo com tanta antecedência? Os partidos acabam vazando essa informação para sentir o termômetro? Utiliza-se uma repercussão do público e da imprensa para avaliar também esses nomes? É uma estratégia ou não? É uma estratégia para tornar o nome conhecido. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Beraldo, Mota e Zé Maria e toda a nossa audiência. O PP precisa ter um nome forte, até porque a candidatura de Tarcísio não é certa. E existe uma grande diferença. No caso de governador, ele precisará, caso queira disputar a presidência, precisará se desincompatibilizar do cargo, precisará sair, renunciar para concorrer e com o risco de perder. No caso da Tereza Cristina, que é senadora, ela pode permanecer no mandato e disputar a eleição presidencial sem risco de perder e não poder voltar. Sim, ela vai poder voltar, mesmo que ela perca, ela poderá retornar ao seu mandato, ao exercício do seu mandato, que vai até 2030. Então, do ponto de vista estratégico e político, é um nome, inclusive, mais viável. Sim, ela é uma política bastante competente, com uma carreira importante, respeitada, inclusive pelos governistas, né? Hoje ela está aí na oposição e ela representa um setor que, primeiro que ele é a base, ele é um dos pilares desse voto conservador, né? Ela representa muito bem o agro, ela é engenheira agrônoma, é também produtora rural, e ela fez um belo mandato ali como ministra da Agricultura, e ela, então, representa esses interesses, esses ideais, na verdade, de um dos pilares desse voto conservador. O outro pilar é o voto evangélico. Então, de fato, é um nome importante que tem aí grandes chances de ocupar esse espaço, além de ser uma política mulher, né, que está sempre, agora nunca, mais do que nunca, esse debate sobre a participação feminina está muito ativo, né? A gente viu isso, inclusive, agora na discussão da reforma eleitoral. Me parece que a estratégia do Ciro Nogueira em antecipar o lançamento do nome dela é uma forma de torná-la conhecida, né? Conhecida nacionalmente, diferente do que ocorre, por exemplo, com a Michele Bolsonaro, que já é bastante conhecida e que tem um recall já alto, né? No caso da Tereza, com certeza ela ainda é desconhecida de uma grande parte do eleitorado. Só que é sempre o risco, né? Há sempre o risco de você antecipar esse debate, que eu discordo dessa antecipação. Eu acho que é muito complicado você ficar falando ainda no primeiro ano de um governo, você já está falando da sucessão, mas eu entendo que existe o timing político, o timing do eleitor, do cidadão, que espera, que está preocupado com o que esse governo atual vai entregar. Só que é o risco de você antecipar o lançamento desse nome e ele ir se desgastando também. Ao mesmo tempo que se torna conhecido, ela também pode virar alvo aí da própria política, de quem está no poder, de quem tem a máquina na mão, e a gente sabe que a máquina está sendo usada para perseguir. Também com a gente, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Tratamos, inclusive, de nomes que estão sendo cogitados, aventados para a disputa da presidência da República só em 2026. Ontem falamos de Michele Bolsonaro e, diferentemente de Michele,
esse nome do PP, da ex-ministra e atual senadora Tereza Cristina. Ela tem rodagem na administração pública, também no setor privado, especialmente no setor do agronegócio. Ela é produtora rural, inclusive, fez uma administração elogiável à frente do Ministério da Agricultura e tem um perfil, digamos, agregador. Ela poderia ser um nome forte da direita, inclusive agregando várias siglas que se identificam como de centro-direita e de direita. Você apostaria nisso? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria. Boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha aqui todas as noites no Pingos nos Is. Olha, claramente a Tereza Cristina não é um poste. Ela tem um histórico, ela tem uma história e inspira confiança. Ela dá um sinal de competência à frente dos assuntos que ela assume. Foi assim no Ministério da Agricultura e ela, como senadora, também muito articulada, muito respeitada. Só que, por outro lado, há 3 anos da eleição, obviamente, esses nomes que são lançados, eles têm muito mais um efeito de ocupar ali um espaço e tal. O partido se coloca como alguém pretendendo lançar um cabeça de chapa. Só que lá na frente é que os partidos vão conversar. Lá na frente é que se vai avaliar se o... se vai avaliar... Ah, não, voltou o Beraldo. Vai lá, toca daí, Beraldo. Posso seguir? Pode seguir, à vontade. Então, lá na frente é que se vai avaliar se os nomes são pertinentes ou não. Então, a gente vê agora esse tipo de notícia, não tem um efeito prático. É como o cachorro que chega ali no seu novo ambiente e vai marcando o seu território, mas não tem nenhuma ameaça iminente ali para ele, não é? Agora, em relação ao que o Zé Maria falou, de que ele acha que os partidos deveriam ser obrigados a apresentar uma chapa completa, eu concordo. Os partidos não podem ser instrumentos numa coligação para ficar entregando o seu próprio horário político para outro partido. Eu acho que o partido tem que ter uma identidade própria, ele tem que ter um caminho para construir a sua própria história. Só que eu acho também, Zé, que a gente precisa pensar em partidos regionais. É uma ilusão a gente imaginar que a política no Brasil, que é um país tão diverso, tão diferente nas suas várias regiões, vai funcionar de uma forma unânime, equilibrada. Não vai. As demandas que você tem nos países, nos estados do norte, é um tipo de demanda, no sul é outra, centro-oeste outra, nordeste outra, e assim vai. A gente precisa respeitar essas diferenças ao invés de querer colocar todo mundo igual. Então, da mesma forma, quando você olha para os partidos políticos, por que não você ter uma atuação forte de um partido que atue lá na Amazônia, defendendo o meio ambiente com propriedade, porque está ali atuando, e não ter esses militantes ambientalistas que ficam falando de Amazônia aqui no ar-condicionado de São Paulo, ou sentado nos seus tronos em Brasília. A gente precisa aproximar a política das pessoas, a gente precisa aproximar a política da realidade do cidadão brasileiro, e eu acho que era importante a gente discutir essa representação regional que retrate essa realidade que cada área do Brasil, cada canto do Brasil tem. Beraldo citou o Zé Maria, vamos conversar mais uma vez com o Zé Maria. Tem um outro aspecto dessa notícia e informação, Zé, que eu queria tratar com você, porque é natural que com a confirmação da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, outros nomes surjam para herdar esse capital político do ex-presidente da República nesse espectro político de centro-direita e de direita. Talvez o grande desafio da direita seja conseguir aglutinar todos esses bons nomes que estão surgindo. Falamos em Tarcísio, muitos falam de Romeu Zema em Minas Gerais, o Beraldo mencionou várias lideranças que existem também no Paraná, Ratinho Júnior e por aí vai. São vários nomes que a gente poderia elencar aqui que são presidenciáveis, estão sendo cogitados para disputar a presidência em 2026. Mas isso é possível porque são muitos interesses em jogo, né, Zé? Muitos interesses. O Beraldo tem toda a razão. O partido ele tem que se regionalizar.
é exatamente no município que mora o cidadão e que estão os principais interesses e as demandas populares. E nacionalmente se organiza, né? É por isso que existem ali as disputas nas prefeituras, nos estados e na União. Geralmente há um encaminhamento lógico nesse partido, mas hoje essa fragmentação partidária leva partido, por exemplo, o PL se unir a PT em vários municípios e em vários estados. Isso complica muito o entendimento do eleitor. Como é que ele vê o PL fazendo acordo com o PT na cidade dele e nacionalmente os dois se pegando? É uma chapa esquizofrênica, partindo para uma lógica. Exatamente. E indo diretamente a essa questão aí dos partidos políticos, o que acontece é o seguinte: a candidatura de substituição a Jair Bolsonaro não será mais como antigamente, porque ele aglutinou naturalmente todas essas linhas. A política, ela é definida pelas elites, as elites partidárias e é claro que as elites financiadoras, né? E aí, depois de tudo arrumado, se chama a população, ou seja, o eleitor, para chancelar o que as elites políticas e financiadoras decidiram. Só que é o seguinte: quando essas elites não se entendem, aí o povo vai e decide. Esta é a realidade. E o que está acontecendo? Primeiro, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro está retardando essa decisão, está dizendo: olha, o jogo não acabou, falta muito tempo e haverá um momento em que a inelegibilidade pode ser suspensa. E aposta nisso. O senador Flávio Bolsonaro me disse: olha, nós contamos com a candidatura de Jair Bolsonaro e daqui até 2026 a gente vai moldar. É isso que está faltando, né? A ideia de formar um candidato que represente esse setor que é a maioria do Brasil. 3 deputados com quem já me chamaram para conversar, eu entendi perfeitamente que esse grupo está à procura exatamente de alguém que não só represente, mas que entre na disputa para ganhar do PT e do ex-presidente Lula. Esta é a ideia e o grande desafio. Neste caso, agora em 2026, não basta apresentar um candidato, é preciso um candidato competitivo para ganhar, e isso não é fácil. Antes do Mota, Daniel, você, Dantas. Eu vi aqui o pessoal no chat falando muito que ela daria uma boa vice, né, a Tereza Cristina, e eu discordo que ela tenha, vamos dizer assim, o temperamento para ser vice, especialmente de um político, né, de um Tarcísio ou de outro político ou de outro candidato homem. Tá? Eu acho que ela, primeiro que ela tem envergadura para ser cabeça de chapa nesse caso, e não faria o menor sentido você juntar duas pessoas do mesmo espectro político. Já falamos disso ontem. Sempre que você escolhe um vice, você tem de pensar no leque de alianças que vão te ajudar a ser eleito e a governar, né? Então, isso só para motivos aqui de esclarecimento. Agora, eu entendo também que o nome dela, sendo levantado neste momento, ele tem um outro objetivo também, tá? Que é o objetivo de tentar manter a imagem externa do PP como sendo um partido de oposição, como quer o Ciro Nogueira, embora o PP esteja hoje no governo. Essa dicotomia, que inclusive alguns estão interpretando como o policial bom e o policial mau, né? Aquela velha estratégia. O Arthur Lira diz que é governo e o Ciro Nogueira diz que é oposição. Nós lembramos que houve a reunião da executiva, foi apresentado um guia de princípios que me parece até um programa de governo. Então, assim, de fato, o PP ele está numa posição muito estratégica, lembrando que a presidência da Câmara dos Deputados hoje, ela é quase uma espécie ali de primeiro-ministro, né? O presidente da Câmara é quase um primeiro-ministro. Então, quando você apresenta uma lista, né, de programas, de drives para você seguir, para você governar, dizendo o que você vai perseguir como administrador, você está colocando na praça um programa de governo que nem o governo atual tem e que nunca apresentou, nem na campanha, nem
atualmente. Ninguém sabe para onde o governo do PT quer ir. Um governo que tem feito alguns movimentos na direção do centro, né? Direção ao centro. Na área econômica já houve um ajuste de expectativas e de discurso por parte do Fernando Haddad, o que é muito bom, mas a gente está vendo esse movimento liderado pelo PP de entrada do Centrão no governo, com a presidência da Câmara, e o Ciro Nogueira fazendo esse gesto, dizendo, olha, ele que fica mais 3 anos na presidência do partido, dizendo, olha, temos a Tereza Cristina aqui como candidata a 2026. Então ele tá também virando para o eleitor dele, que ele vai precisar do eleitor no ano que vem, para as eleições municipais, e dizendo, nós continuamos na oposição. Se o eleitor vai acreditar ou não, aí é com ele. Pois é, esse é um bom ponto. Mota, o futuro da direita passa necessariamente pela decisão do que vai acontecer com o Jair Bolsonaro, como bem lembrou o Zé Maria, e caso essa inelegibilidade seja confirmada, vai passar também pela indicação dele. Olha, meu sucessor será fulano ou fulana. Esse, evidentemente, Candiato, é um componente importante. É um fator que vai influenciar muito o que vai acontecer nos próximos anos. Mas eu acho que mais importante do que isso, que vai influenciar mesmo o futuro da direita e o futuro do Brasil, é a existência nesse momento no país de políticos, de homens corajosos, com a coragem de dizer o que tem que ser dito e apontar o que está acontecendo de errado no Brasil. O povo brasileiro não é bobo. Eu converso com as pessoas na rua, eu repito isso aqui quase todo dia. As pessoas sabem o que está acontecendo. Ninguém está iludido achando que vamos escolher um bom candidato para 2016 e a gente fecha os olhos para tudo mais que está acontecendo e o problema está resolvido. 2026 está muito lá na frente. Até lá, as pessoas têm que sobreviver. Tem que conseguir pagar suas contas. As pessoas têm que poder dizer o que pensam, andar livremente pelas ruas. Eu acho que a gente vai falar aqui hoje sobre alguns acontecimentos que têm a ver com isso. É isso que o povo quer. É aí que está a cabeça das pessoas. Não é num debate entre caciques políticos sobre quem serão os nomes que serão trazidos ao povo, não é assim que funciona? Pelos ungidos, eles resolvem, trazem para a gente e a gente só cabe assinar embaixo. Bons ingredientes trazidos pelos nossos comentaristas. Para fechar, o Cristiano Beraldo. Beraldo, a melhor propaganda eleitoral para a oposição, para os candidatos de centro-direita e de direita, é justamente, talvez, esse aspecto trazido pelo Mota, é o que está acontecendo. Isso, na verdade, pode fortalecer esses outros nomes, é isso? Na verdade, a gente tem um cenário, assim, me preocupa realmente, né? Foi dito que a gente tem uma eleição no ano que vem extremamente importante, aonde saberemos como será o desempenho eleitoral dos candidatos apoiados, sobretudo por Lula e por Bolsonaro, mas não só essa questão de medir força desses cabos eleitorais, mas a gente pode ter também outras lideranças surgindo e as pessoas precisam se envolver nessa questão local, porque, como disse, não sei se foi o Mota ou o Dantas ou o Zé Maria ou todos, a gente vive na cidade, é na cidade que as coisas acontecem. Se a rua está esburacada, nós sentimos todos os dias. Se você é cadeirante ou tem um familiar cadeirante que não consegue andar numa calçada, você sofre aquilo todos os dias. Você precisa se preocupar com isso, com a violência, com a iluminação, que isso te impacta diretamente todos os dias. E as pessoas precisam se envolver na eleição municipal com esta consciência de efeito imediato nas suas próprias vidas, sabendo que esse debate de uma eleição que está daqui a 3 anos, né, que vai chegar o momento da gente se debruçar sobre ela, mas esse debate agora extremamente antecipado, ele não é saudável para o processo democrático
e para o devido envolvimento dos eleitores, do cidadão, nas escolhas que serão ser feitas no ano que vem. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque é extremamente importante que a gente lide com cada um desses momentos da forma adequada. E eu gostaria de ver os partidos políticos lançando nomes para as eleições do ano que vem. A gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo, aonde, pela primeira vez, teoricamente, supostamente, o PT não vai lançar candidato, mas será que não vai? Será que realmente vai apoiar o Boulos, que está liderando as pesquisas? Será que o Ricardo Nunes, o atual prefeito, que desdenhou do apoio que recebeu do PL, será que ele de fato não vai construir essa aliança com o Bolsonaro? Será que o PL vai apresentar um outro nome? E a gente tem outras capitais, Rio de Janeiro, por exemplo, será que o prefeito vai para o 4º mandato? Será que a cidade do Rio de Janeiro está melhorando tanto assim? Ou só melhorou quando estava lá fluindo dinheiro adoidado por causa de Olimpíadas, Copa do Mundo? Então a gente precisa discutir isso para poder avaliar como é que o cenário político fica e quem serão as lideranças alçadas aí aos postos importantes de prefeito, também de vereadores Brasil afora. Eu vou passar para o Dantas e para o Zé rapidamente, mas, Beraldo, ao que tudo indica, PT não vai lançar a candidata à Prefeitura de São Paulo, manifestou, já formalizou o apoio a Boulos, porque tratava-se de um acordo. Boulos não sairia candidato à presidência da República para não dividir o eleitorado da esquerda. Tinham todos em Lula a figura central, e aí sim o PT se comprometeu a não lançar candidato à Prefeitura de São Paulo. Mas, como você bem disse, temos alguns meses até lá, vamos aguardar. Você, Dantas. Eu falei já em outra oportunidade aqui, ontem repeti, a eleição de 2024 é a eleição municipal mais importante da história democrática brasileira. Ela acontece num momento em que as relações de força aqui em Brasília mudaram, o Congresso está empoderado, eu sei que vocês odeiam essa palavra, mas está com muito poder, a Câmara dos Deputados tem esse controle aí, que a gente sabe que pode mudar a partir de 2025, mas considerando a manutenção desse controle pelo Centrão, você tem esse orçamento que cria uma relação direta, né? Essa distribuição de emendas cria uma relação direta dos deputados com os prefeitos, então não percam de vista, o orçamento, as emendas estão sendo distribuídas agora e que o governo Lula está tendo de liberar, já liberou 24 bilhões de reais em emendas. Essas emendas, elas têm um objetivo, que é a eleição de 2024. E como é importante esse campo da direita se organizar bem, justamente porque essas eleições vão garantir a capilaridade, né, dos municípios, que é fundamental essa capilaridade para a eleição presidencial. E aí, só vou dar aqui a cereja do bolo, porque, claro, você tem que trabalhar para a próxima eleição, de olho na que virá, né, presidencial, porque o próximo presidente vai poder indicar 3 ministros para o Supremo, porque vão se aposentar o Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes se aposenta em dezembro de 2030, né? Então, vai estar ali no limite. Pode acontecer dele antecipar, como fez o Lewandowski, antecipa um mês para permitir que o presidente da ocasião possa indicar o sucessor, mas enfim, nós estamos falando de 3 ministros do Supremo. Se o Lula for reeleito, se ainda estiver com saúde e for reeleito, ou indicar o sucessor, serão 3 ministros a mais indicados pelo PT ou pelo seu grupo político. Vai dominar o Supremo mesmo. Então, assim, não vai restar praticamente nada. Se, ao contrário, se em 2026 for eleito um presidente do campo da direita, um presidente conservador e tal, você pode conseguir equilibrar um pouco esse jogo com uma indicação de 3 ministros ao longo do mandato. Então, e que os próximos, gente, 2033, mais 2, Fachin e Barroso. E aí só Toffoli e Alexandre de Moraes só lá em 42, 43. Então, efetivamente, a eleição presidencial de 2026, ela é importantíssima. Mas a de 2024 é aquela que vai ser a escadinha para se chegar em 2026. Então, os partidos que se pretendem ocupar e representar esse eleitorado, que é metade do país e mais um pouquinho, precisam estar muito bem organizados. Então, o eleitor precisa cobrar
esses partidos, cobrar as suas lideranças políticas para que não sejam pegos de surpresa.